Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quer dizer que Trump está jogando cartas, então? Foi um blefe ali, como exímio negociador que ele é. Ele se projetou politicamente a partir de sua ampla experiência empresarial. Quantas e quantas negociações ele tem no currículo aí, como um empresário, dono de um patrimônio de bilhões nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Era isso então que ele estava fazendo? Estava blefando? Depois de anunciar tarifas contra diversos países, agora ele volta atrás e todo mundo naquele patamar de 10% que foi o mesmo aplicado ao Brasil? Bem, o que a gente pode esperar que aconteça agora, né, com relação a esse, como você disse, né, ao blefe do Trump, né? Então, será que vai piorar ou vai melhorar o cenário mundial agora com essa redução para os outros países e acirrando ainda mais com a China, né? Então, o que eu consigo imaginar hoje são dois cenários, né? Nós temos um cenário pessimista, que até 5 minutos atrás era o que a gente estava imaginando, que nenhum lado cede, e no caso dos Estados Unidos com a China, né? Pelo contrário, as coisas estão até piorando, que ele aumentou ainda mais o tarifaço com a China. Então, os Estados Unidos já indicaram que eles não pretendem voltar atrás enquanto a China não mudar certas políticas, né? A China diz que não vai aceitar a pressão. E se assim continuar, né, a guerra tarifária pode se prolongar por meses ou até anos. Não sei o que vai acontecer. Até ampliar para outras frentes. Pode sair da linha tarifária. Pode haver restrição de investimento, restrição de tecnologia, né, que são as barreiras não tarifárias. Então, as empresas, principalmente as americanas, vão ter que se ajustar ao mundo mais fragmentado aí, né? Temos cadeias de suprimento mudando de país, preços globalmente mais altos, porque um grande impacto vai ser a inflação mundial, né, para muitos produtos. Então, isso aí vai ter um impacto econômico negativo que eu já mencionei. Então, nós estamos diante do que seria um novo normal do comércio com barreiras, tá? Não muito bom para o crescimento global. Mas também tem um cenário otimista aí, né? Não vamos ver só a parte meio vazio do copo, né? Vamos ver o copo meio cheio, né? Essa dor econômica, ao longo do tempo, como o próprio Trump agora teve que voltar atrás por outros países, por causa da pressão do seu eleitorado, a pressão dos empresários, né? É uma dor econômica que a gente fala mais alto, né? E aí isso aí pode empurrar a algum acordo, né? Vale lembrar que em 2019, 2020, né, teve uma guerra comercial que iniciou em 2018, né, uma guerra comercial anterior entre Estados Unidos e China, né? E mais ou menos em 19 e 20 eles fecharam a fase 1 de um acordo, onde a China prometeu comprar mais produtos americanos e os Estados Unidos aliviaram algumas tarifas. Então, algo assim eu imagino que pode ocorrer de novo. Talvez depois de demonstrarem força para o seu público interno, né, para os seus cidadãos, os governos podem resolvam, né, negociar novamente, né? Há eleições, você tem pressões políticas envolvidas. Nos Estados Unidos, os setores agrícolas estão reclamando com muita pressão. Na China, manter crescimento é prioridade. Então, nós temos incentivos aí para que ocorra um acordo. Pode não ser um acordo total, que resolva todas as divergências, mas pelo menos, digamos assim, uma trégua, né? Os Estados Unidos poderiam reduzir algumas tarifas, a China remover as retaliações em troca de certos compromissos. Isso esfriaria um pouco a tensão e traria alívio aos mercados, que estão muito aquecidos, né? Na verdade, os economistas estão divididos. Qual caminho vai seguir, viu? Nos próximos meses, a gente vai ter que ficar de olho nas reuniões internacionais. Nós vamos ter o G20, vamos ter a reunião da PEC, né? Onde os líderes dos dois países, né, Estados Unidos e China, vão poder conversar. A própria mediação com outros países, né, como nós temos União Europeia, o Brasil pode entrar nesse meio, né, tentando aproximar as posições, isso pode ajudar. Então, digamos que eu vejo que há chances, né, de melhor assim, se a diplomacia prevalecer. Mas enquanto isso não acontece, né, as empresas, os países, inclusive o nosso, o Brasil, né, estão se preparando para um período prolongado de um grande atrito comercial. Tá? Ou seja, vamos torcer para que entre um pouco de bom senso e eles, pelo menos, congelem essas tarifas e negociem. Senão, temos que estar prontos para um cenário muito mais duro no comércio global por um bom tempo, viu? Rodrigo Barreto, esse nivelamento agora, esse recuo de Trump, 10%, isso pode ter sido uma estratégia já arquitetada desde o início, ele está só implementando algo que estava ali entre quatro paredes e a gente fica sabendo agora, ou pode ser realmente um redirecionamento de rota, pensando aqui do ponto de vista da estratégia da macroeconomia na sua análise?
do ponto de vista econômico, né, como eu acabei de falar, os Estados Unidos têm tido, o governo do Trump tem tido muita pressão por parte do setor do agronegócio, o setor, o setor de manufatura, porque são grandes exportadores para a China. E eles estão vendo que, por exemplo, o Brasil, por exemplo, poderia ganhar com essa situação do tarifaço. Né? Veja, se eles fazendo pressões, né, botando tarifas para o mundo como um todo, muito maiores, como, por exemplo, do que só para a China, né, o Brasil ia ganhar muito com esse mercado, ia ganhar muito, principalmente com o setor asiático. Né? Simplificando, a gente tem, por exemplo, agropecuária e mineração tem grandes chances de ganhar. Né? E a indústria e alguns consumidores podem perder. O que o agro pode ganhar? Né? Porque a China vai tarifar e comprar menos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, ela precisa suprir aquela demanda em outros lugares. O Brasil é um grande fornecedor de coisas como soja, milho, carnes, algodão, produtos que os Estados Unidos também vendem muito. Então, a tendência é que os chineses comprem mais da gente. Né? A gente já viu em guerras comerciais anteriores, a nossa soja ganhou muito espaço na China, né? Quando eles cortaram dos Estados Unidos. Então, produtores rurais brasileiros podem se beneficiar de preços melhores e mais volume exportado. A mineração, por exemplo, o minério de ferro, também pode ganhar, porque a China vai precisar manter os seus estoques e construir infraestrutura. Né? Ela pode buscar fornecedores alternativos aos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está caminhando com esse tarifaço do Trump, né, para poder ter menos dependência dos Estados Unidos. E, claro, obviamente, os produtores americanos, o agro, da manufatura, estão muito preocupados com isso, em perder espaço no mercado mundial. Não à toa, por exemplo, mais uma vez falando do nosso país, que iniciou imediatamente o fortalecimento do acordo Mercosul e União Europeia. Os países da Europa estão começando a dar mais visão ao Mercosul para que a gente consiga entrar com produtos nossos também na Europa, substituindo os produtos americanos. Então, os Estados Unidos, provavelmente a pressão do agronegócio, a pressão do eleitorado americano, né, de quem subsidiou a campanha de Trump, deve ter fortalecido para que reduzisse a tarifa para os demais países, né, e ficasse uma briga pessoal entre Trump e Xi Jinping. A gente viu nos últimos dias o dólar oscilando entre 5,80 e 5,90 e hoje às 10 da manhã passando a casa dos R$ 6, chegando a 6,08. Com esse novo anúncio de Donald Trump, esse recuo, a tendência é o dólar baixar aqui no Brasil? Olha, é difícil de prever, tá? Esse recurso vai afetar diretamente o dólar, afirmar categoricamente isso. Tá? Porque como é que essa briga comercial entre essas duas potências vem afetando o Brasil? É importante a gente refletir se o brasileiro vai sentir de alguma diferença no dia a dia, né? Porque a influência chega até nós de algumas formas, embora indiretamente. Primeiro foi o que você acabou de falar. Essa incerteza econômica global, né, tem gerado uma desvalorização das moedas em todos os países emergentes. E o caso do Brasil não foi diferente. O nosso real foi a moeda que mais desvalorizou assim que começou o tarifaço. Tá? Então, no dia a dia, a gente pode sentir isso, por exemplo, no preço da gasolina, de eletrônicos e até de alguns alimentos, porque o trigo, por exemplo, é importado, vai subir o pãozinho, né? Então, outro efeito que pode acontecer é os nossos empresários que exportam para fora, eles ficam preocupados. Então, os Estados Unidos colocam uma tarifa extra de 10% sobre tudo que compra do Brasil. Então, alguns setores nossos que exportam muito para lá, que é o caso da Embraer com as aeronaves, o aço, os calçados, que vende muito para os americanos, eles vão perder venda e margem de lucro. Né? Então, isso pode afetar os empregos nessas áreas indiretamente. Pode haver um aumento do desemprego aí. Né? Então, se vai afetar diretamente o dólar, a gente não sabe, mas o Brasil tem sido um dos países grandes afetados. Tá? Apesar, né, que o Brasil ele é considerado um país um pouco fechado, inclusive. Tá? A nossa dependência com relação à economia americana, nós exportamos, né, o nosso percentual de exportação para os Estados Unidos corresponde a 1,7% do nosso PIB. Tá? Pode não parecer muito, mas é um valor considerável, principalmente se a gente pensar que é aço, aviões, né, que a gente exporta muito para lá. Tá? Agora, o que pode
está gerando essa grande incerteza no mercado não é a nossa pouca dependência dos Estados Unidos. O mercado podia valorizar isso, falar, poxa, o Brasil tem grandes reservas, a gente tem grandes reservas cambiais que o Banco Central pode intervir de alguma sorte para poder minimizar esse impacto da alta do dólar. Tá? Mas o que pode acontecer, a grande preocupação, por isso que eu falei para você, não é uma questão apenas de reduzir apenas a taxa para os demais países, que é uma notícia que a gente foi pego agora 5 minutos atrás, né? É um furo de reportagem. Então, o que está acontecendo? A grande questão que está jogando o mercado para baixo, e aí os países emergentes, que são de mais alto risco, que é o caso do Brasil, têm sofrido, desvalorizando a sua moeda, é o medo de desacelerar a economia mundial. E aí o que acontece? Menos investimentos e negócios chegam aqui. Né? Então, o que vai respingar no Brasil no médio e longo prazo é a questão do dólar e inflação. Né? Dólar alto, viagens internacionais ficam mais caras, alguns produtos também, né? E isso pode alimentar a inflação, o que pode impactar, inclusive, os juros. Os juros que estavam talvez subindo no ritmo menor, como o Banco Central anunciou, pode subir o juro, voltar a crescer o ritmo de crescimento dos juros. Tá? Então, a guerra não é aqui. A guerra é Brasil, China, não, perdão, a guerra é Estados Unidos e China. Mas isso pode respingar no Brasil, sim, no câmbio, nos preços e algumas oportunidades de exportação que podem surgir aí para nós, como eu estava explicando anteriormente. Tá? A grande questão que você está respondendo a sua pergunta é: o mundo inteiro está com medo de uma recessão mundial. O mercado já sinalizou com a grande queda no preço do petróleo. O petróleo despencou, né? Porque já imagina que vai haver uma menor demanda por petróleo no mundo como um todo. Então, outros ativos que o pessoal utiliza como hedge, como o ouro, por exemplo, estão subindo, tá? Sinalizando a fuga de capitais. Esse medo de recessão faz com que as indústrias invistam menos, os consumidores consumam menos, aumentando ainda mais o impacto dessa possível recessão. Talvez o medo pode levar a uma concretude, digamos assim, dessa recessão. Rodrigo, você falou. É importante você trazer em detalhes como isso impacta nas nossas vidas. A gente está falando aqui de macroeconomia e como isso impacta na nossa vida. Você trouxe bem o exemplo aí do dólar aumentando, trigo importado, pão fica mais caro, a gasolina com o preço atrelado ao dólar fica mais cara também aqui no Brasil, os produtos eletrônicos que nós importamos, tudo isso fica mais caro. É muito importante você trazer esses exemplos para a gente saber como impacta nas nossas vidas ou se isso vai ficar na esfera da ciência, da academia, da economia e da política, né? E aí eu quero saber em relação ao Ibovespa. A gente sabe que as bolsas caem e aqui o Ibovespa não é diferente. De que Perfeito. forma isso impacta nas nossas vidas ou é uma preocupação só dos Faria Limers? Não, 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 não é uma preocupação dos Faria Limers, não, tá? É uma preocupação muito grande. Nós temos alguns impactos, né? Por exemplo, a grande questão nossa que eu estava falando, né? O impacto imediato vai ser sobre câmbio e inflação. Vamos falar sobre as variáveis macroeconômicas, tá? Câmbio, inflação, investimento, crescimento, tá? Então a gente tem a taxa de câmbio, eu já estava falando, né? A resposta dos mercados cambiais à escalada da tensão foi imediata. O dólar, que já vinha uma tendência de alta global, disparou nos países, né? E o Brasil já passou o limiar psicológico que tinha de R$ 6 por dólar, rompeu essa barreira. Né? Então, isso aí por quê? O que reflete o que a gente chama de aversão a risco dos investidores, que temem que os impactos negativos no comércio mundial e buscam refúgio no dólar, ou no ouro, coisa do tipo. Tá? Então, a nossa moeda local mais fraca tem efeitos mistos. Positivo, porque melhora a competitividade das exportações brasileiras. Então, se a gente foi taxado, de alguma forma, nossos produtos vão ficar mais baratos em dólar, o que pode ajudar alguns setores a aproveitar a brecha deixada pelos Estados Unidos na China, tá? Por exemplo. Agora, o lado negativo, como eu estava falando, e você mesmo bem trouxe, que encarece as importações e dos insumos dolarizados, como o trigo, por exemplo, pressionando a inflação interna. Tá? No contexto atual, o efeito inflacionário preocupa mais, porque o Brasil importa combustível, importa fertilizante, os componentes industriais, né, etc. Né? E todos tiveram alta imediata com o custo do câmbio. Se o dólar permanecer acima de R$ 6 por muito tempo, com certeza não vai demorar muito para ver repasse aos preços dos bens importados.
e até os bens nacionais que são precificados em dólar, como, por exemplo, o combustível, a gasolina, né, que vai aumentar os índices de inflação. Tá? Então, como eu estava falando da inflação, a gente já tem um risco inflacionário acentuado. Tá? Então, a conjugação de real desvalorizado com potencial elevação no preço das commodities, como alimentos, em caso de maior demanda chinesa pelos nossos produtos, né, pode gerar um que a gente chama de choque de oferta doméstico. Tá? Além disso, se os produtos chineses ficarem mais caros globalmente, as importações brasileiras da China, com insumos, insumos industriais, né, eletrônicos, peças, também vão custar mais em reais, adicionando pressão inflacionária. Então, o que os meus colegas economistas estão ressaltando é que esse tipo de choque, né, um misto de choque de câmbio e choque de comércio, vai reduzir o que a gente chama de oferta agregada. E todo choque de oferta agregada, né, deslocando para a esquerda a curva de oferta agregada, eleva os preços, podendo forçar ações do Banco Central. Tá? O Banco Central pode intervir aí, elevando ainda mais a taxa de juros, ou intervir no mercado de câmbio, gastando as reservas cambiais. Tá? Há um sinal, ainda um canal indireto via preços de combustíveis. Né? Como eu falei, o petróleo despencou com o temor da recessão global. Tá? O que, em princípio, seria desinflacionário. Mas essa queda temporária do petróleo, né, pode ser compensado se o real deprecia ainda mais. Então, esse benefício do petróleo mais barato se perde aqui dentro com o real muito mais caro. Tá? Então, esse balanço de riscos tem apontado para a gente o quê? Uma inflação mais alta nos próximos meses devido à guerra tarifária. Como eu disse, o Banco Central também pode enfrentar o dilema da política de juros, que já estão muito altos. Né? Então, caso o câmbio se mostre persistente, chegar a 6,50, por exemplo, né, e a inflação esperada suba ainda mais, então os juros vão permanecer altos por mais tempo. Além disso, o que pode impactar os juros? Não só a inflação no Brasil. Tá? Já há movimento do Federal Reserve dos Estados Unidos, tá, que está sinalizando que se a inflação americana aumentar por conta das tarifas, o Fed pode elevar os juros. E aí vai ter um impacto no mundo todo das condições financeiras. Tá? Porque a taxa básica de juros do mundo é a taxa americana, a taxa referencial, considerada a taxa livre de risco, digamos assim. Então você tem um prêmio de risco que precisa ser compensado. Estados Unidos elevando a taxa de juros, o mundo inteiro acaba elevando a taxa de juros, porque senão atrai os investimentos dos Estados Unidos e foge dos outros países. E aí, o Brasil, para evitar fuga de capitais, como eu estou explicando, vai acabar elevando a taxa de juros. Então, essa guerra tarifária cria um viés de política monetária mais restritiva, tá? Em um ambiente que a gente tem muito instável, prejudicando todo o esforço que o governo vem tentando fazer de reduzir os juros. E outra coisa que ainda pode acontecer, outra variável macroeconômica a citar, é o fluxo de investimentos. Por quê? Em momentos de crise como esse, ou melhor dizendo, momentos de incertezas comerciais, tá? O risco de recessão global vai fazer o quê? O investidor estrangeiro fugir, que é o que a gente chama do investimento estrangeiro direto. Tá? Então, foge de mercados emergentes como o Brasil. Então, investidores internacionais que às vezes poderiam pensar em instalar uma fábrica, fazer um projeto no Brasil, tal, vai se afastar, vai postergar esses projetos. Né? Então, por um lado, algumas oportunidades específicas podem surgir. Se as empresas decidirem sair da Ásia para evitar tarifas americanas, aí o Brasil poderia atrair alguma indústria. Mas isso vai esbarrar na falta de um acordo comercial e no custo do acordo comercial Brasil-Estados Unidos e no custo Brasil. Porque o Brasil tem um custo Brasil muito alto, com tributação que é elevada, o custo de logística é elevado. Então, se a gente for balançar, tá? No curto prazo, a gente espera uma queda no apetite do investimento, até que o horizonte se torne menos volátil. Internamente, os empresários brasileiros também podem adiar os investimentos produtivos diante dessa instabilidade cambial e uma demanda externa incerta, afetando aí a formação bruta de capital fixo. E por último, eu tenho que falar do PIB, que é o crescimento econômico. As projeções do PIB global para 2025 já estão começando a ser revistas para baixo. O FMI alertou para os riscos de recessão dos Estados Unidos caso a guerra tarifária prolongue, o que traria reflexos sérios no mundo como um todo. A gente tem riscos de recessão nos Estados Unidos, enfim. Para o Brasil, como você pediu para trazer para o caso brasileiro, as consequências sobre o crescimento vêm em vários canais. Primeiro, a questão das exportações líquidas. Tá? Elas podem não contribuir tanto se a venda aos Estados Unidos
caem e os ganhos para a China não compensem totalmente a nossa perda com o mercado americano. Tá? Então, outra coisa, como eu disse, o investimento menor. Né? São os componentes do PIB, né? O consumo, o investimento, as exportações líquidas. Como eu falei agora, o consumo também contribui para o PIB, tá? Ele pode ser impactado se a inflação subir e corroer a renda disponível. Por enquanto, alguns fatores domésticos estão controlando isso aí. Os programas de transferência de renda, muito forte no governo atual, potencializado no governo atual, o dinamismo do mercado de trabalho, que o nosso mercado de trabalho está aquecido, isso aí vem sustentando o consumo por um tempo. Nosso país tem crescido por conta disso. Tá? Não por conta de investimento em exportações líquidas. Então, mas o que acontece? Um choque externo do tamanho, da magnitude que estamos vivendo na data de hoje, é um vento contrário e considerável aí. Tá? Então, acho que eu consegui responder a sua pergunta nesse sentido. Respondeu sim, Rodrigo Barreto, muito esclarecedora a sua participação aqui. Agradeço demais pela presença aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Muito obrigado, viu?